Priscila, bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham. Está acontecendo nesta semana a reunião dos líderes financeiros do G7, no encontro de finanças que antecede a cúpula principal que vai acontecer na semana que vem em Hiroshima. Só lembrando, fazem parte do G7 Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e União Europeia. São algumas das maiores economias do mundo. E o assunto principal de discussão ao longo dessa sexta-feira, lembrando que o horário do Japão fica 12 horas à frente do Brasil, então lá agora já são 7h15 da noite. Eles discutiram ao longo do dia as restrições de investimentos na China. É uma discussão que é liderada pelos Estados Unidos, inclusive a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, disse que muitos dos membros das economias do G7 compartilham as preocupações dos Estados Unidos sobre coerção econômica por parte da China e disse que eles estão considerando maneiras de combater esse comportamento. Mas a agência de notícias Reuters traz, por outro lado, também conversas com fontes, tanto da Alemanha e do Japão, por exemplo, que mostram ressalvas a essas restrições de investimentos na China, já que a China é a segunda maior economia do mundo. Então, esses países temem que, ao reduzir os laços comerciais com a China, isso seja um tiro no pé nas suas próprias economias, que ainda tentam se recuperar de uma sucessão de crises, de pandemia, de guerra na Ucrânia. Então, é uma discussão ali que pode não levar a nenhum avanço ou nenhuma medida concreta. E lembrando que depois dessa reunião, que termina no sábado, esses líderes emitem um documento falando sobre os resultados, então, desse encontro com os líderes financeiros e que devem trazer alguma base do que deve ser discutido também na cúpula principal na semana que vem. Um outro ponto também que eles discutem é como fazer uma diversificação das parcerias comerciais com países emergentes. Inclusive foram convidados para a reunião também Austrália, Índia, Indonésia, Coreia do Sul, Vietnã e Brasil, que não são do G7, mas que foram convidados então para essa discussão. A ideia de diversificar essas parcerias também tem a ver com uma redução da dependência da China, mas também analistas são céticos de que essa diversificação poderia de fato reduzir a dependência que esses países, essas economias avançadas têm da China, sendo que a China é uma das principais potências do mundo hoje, a segunda maior economia do mundo, e é o principal parceiro comercial de muitos países no mundo hoje. Para terminar, também falando sobre a participação então do ministro Fernando Haddad nessa reunião. O ministro teve encontros nessa sexta-feira com os ministros das Finanças do Japão, da Índia e também com a diretora do FMI, a Kristalina Georgieva. Haddad, em todas essas reuniões, assim como nas reuniões de quinta-feira, falou sobre a crise na Argentina, falou que a Argentina está vivendo uma crise econômica muito forte, também um momento de seca, e que isso pode levar a mudanças nos rumos políticos do país, levando à ascensão de partidos de extrema-direita. E por que Haddad está falando sobre isso? E porque ele disse que também o presidente Lula vai falar sobre isso na semana que vem. Está falando sobre isso porque o governo brasileiro quer trazer para a discussão global a reforma de organismos multilaterais como o FMI e o Banco Mundial, porque o Brasil enxerga que esses organismos eles oferecem empréstimos para países emergentes, pedindo contrapartidas como abertura de mercado e privatizações que atendem aos interesses dos países ricos, que são os principais financiadores desses organismos, mas que não atendem aos interesses dos países emergentes, na linha do Brasil tentar se colocar como um grande líder regional e fortalecer a aliança com países do chamado Sul Global. Então a gente já tem um aperitivo, Colombo, do que vai ser abordado também em termos de economia na reunião da semana que vem, que acontece em Hiroshima, com a participação do presidente Lula. Volto com você.